temerária, eu dizia, porque é um salto mortal sem rede, pode dar extremamente errado, mas é uma coisa que eu precisava fazer. Está prevista para o curso da pós desse ano, mas meus alunos sabem, meus programas de um semestre se desdobram sempre em 2 anos, perto disso. Vai ser feito possivelmente no ano que vem, mas eu vou ensaiar aqui. E tem esse título estranho. Esse título estranho, Baudrillard, Nietzsche, Sócrates, Nietzsche, Baudrillard, Conversações Transtemporais. Isso é o meu desejo de conversar com o pensamento pós-moderno. Os pós-modernos não desejam essa conversa, não por nenhuma maldade, ou vontade de sair fora de uma discussão, mas porque não podem. Se quisessem, não poderiam. As coisas que eles dizem, só uma pequena nota de pé de página. Depois eu volto às coisas que eles dizem. Pensamento pós-moderno é algo que aconteceu nas décadas de 80, 90 do século passado, para dar conta de 2 fenômenos extremamente importantes. Um, que lá pela década de 40, na Segunda Guerra, se verificou e que foi uma fusão inesperada, mesmo antes inconcebível, das dimensões do pensar com as do fazer, das dimensões do logos com as da técnica. Desde os antigos gregos, desde o século IV a.C., desde Aristóteles, que formulou a questão da técnica, quer dizer, do fazer que não decorre da natureza. A natureza dá tudo, menos aquilo que ela não dá, menos aquilo que alguém faz. A estátua de Atena, em Atenas, no Partenão, para proteger a cidade, precisava de Fídias. E ele próprio perguntou do logos e da técnica, portanto, da filosofia teórica, a que lida com a verdade, e da filosofia prática, a ética, a política, a poética, o direito, a legislação. Qual predomina? E a resposta dada por ele foi sistematicamente repetida séculos afora, até muito recentemente. Predomina a teoria, porque nela está o valor absoluto da verdade. Pensava-se então, e pensou-se até muito pouco tempo, que verdade é verdade mesmo, e, portanto, é uma dimensão absoluta do real. Uma coisa não pode ser ela própria e o seu contrário ao mesmo tempo. Uma coisa é o que ela é e não o que ela não é. Esses princípios antiquíssimos estiveram em vigor até pouco tempo atrás. E ao longo desse muito longo tempo, de 24 séculos de Aristóteles até a nossa época, mais de uma vez a pergunta foi feita de maneiras diferentes. Santo Tomás a fez no século XIII, a vida meditativa e a vida ativa, a vida contemplativa e a vida ativa, e respondeu: naturalmente a vida contemplativa, que está voltada para Deus, prevalece sobre a vida ativa, que está voltada para os homens, para o fazer humano, para os afazeres. Muitas vezes formula a hipótese de que no meio do século XX, essa supremacia do teórico, da verdade, do absoluto sobre o prático, o eficaz, o transformador,
cessou de ser interessante, perdeu credibilidade, deixou de dar conta daquilo a que se destinava, e fundiram-se essas duas dimensões antes complementares e não simétricas do saber e do fazer. As câmaras de gás, as bombas atômicas são exemplos desse momento em que a verdade se desenervou e tudo entrou na dimensão do cálculo. 4 décadas depois, na de 80, começou a ser possível dar conta dessa crise da verdade, falou-se muito em morte, a crise da representação do real por um sujeito que busca nessa representação a verdade desse real, sobre esse real, a partir dos seus fundamentos, porque o real precisa ser fundado para não andar à deriva dos acasos e poder ser verdadeiro em termos absolutos. E o pensamento pós-moderno, chamado assim porque o livro de um dos primeiros formuladores dessas hipóteses, François Lyotard, chamava-se A Condição Pós-Moderna. O pensamento pós-moderno veio para dar conta da menos-valia do real. Não é que não há real, claro que há, mas os virtuais estão mais interessantes, estão mais potentes, estão mais abertos sobre as ilimitadas possibilidades de atos futuros. Fundamento do real já é complicado, porque implica numa dimensão de transcendência. A representação que um sujeito, sendo sujeito na consciência plena de si, faz, a representação que um sujeito faz do real assim desvalorizado e sem fundamento verdadeiro, absoluto, a representação entrou em crise. A expressão crise da representação é quase um sintagma cristalizado como guarda-chuva ou couve-flor. Crise da representação. E a verdade, naturalmente, pode-se pôr no plural, verdades, não resolve o problema. Nós temos pontos de vista, perspectivas, versões, interpretações de interpretações de interpretações, e é disso que se trata para o pensamento pós-moderno. E tudo isso é bom. A única questão aí é que os pressupostos desse pensamento no plano da organização das sociedades, de um mundo globalizado, são os de que o que rege o pensamento é a eficácia. E nada contra, mas se a eficácia se basta como regência do pensar, dizer, ser e fazer da nossa época, essa ideologia da eficácia ameaça dimensões importantes, dimensões de transcendência, dimensões de verdade, que estão nas nossas vidas comuns. As nossas vidas comuns dão testemunho de que nós vivemos em perfeita harmonia, o dia inteiro, todas as horas do dia, entre real e virtual, entre verdade e simulacros, entre o ato de representar e o ato de simular, entre sermos sujeitos e sermos consumidores, devedores, entre haver e não haver fundamentos, entre fundamento e eficácia. As nossas vidas comuns, que são o que há de mais poderoso e importante, não deixem de dizer que há alguma coisa mais importante do que as nossas vidas comuns. Nas nossas vidas comuns, nós vivemos entre um e outro e não precisamos decidir. Esse pensamento, que veio para dar conta dessa fusão de logos e techne, da instalação de um mundo tecnológico, veio também para dar conta do movimento da globalização do mundo na dimensão da eficácia
das novas e poderosas tecnologias de informação, de intervenção dos corpos, biomédico, engenharia genética, biotecnologias, regidos pela eficácia dessas novas e poderosas tecnologias, e na outra ponta, pela disponibilidade geral de tudo o que há, bens, valores, serviços, subjetividades, corpos, para o consumo. Também o pensamento pós-moderno dá conta disso. E durou aí uns 20 anos. E não existe mais. A sério, é difícil encontrar hoje um pensador que advogue ser pós-moderno, nos termos em que, por exemplo, Baudrillard foi. Baudrillard morreu há pouco tempo, mas ele tinha história para trás. Baudrillard, e por isso eu escolhi, não esconde nada, não se representa mais, o real acabou, não há mais sujeito, fim da história, e da verdade já não se trata. O que aconteceu de importante foi que deixou de ser necessário explicitar em discurso aquilo que já se tinha passado na realidade. A realidade das sociedades atuais encaminhou-se na mesma direção em que, sem maior autonomia em relação a isso, se encaminhou o próprio pensamento pós-moderno, até que ele deixou de ser necessário. Baudrillard dizia também que, de tanto nós falarmos na Revolução, ela se passou nas coisas. E assim foi, de tanto nós falarmos na crise da representação, no fim do real, na morte da verdade, etc., isto se passou nas coisas, isto se passou no mundo. Esse é o mundo em que nós vivemos e é bom, é fundamental que nós não confundamos a necessidade crítica de dialogar com esse núcleo de pensamento que veio para dar conta de poderosas transformações na sociedade moderna, na sociedade do século XX, daí em diante, de meados do século XX, do pós-guerra em diante, não confundir a necessidade da crítica eles me perdoarão a palavra, essência do pensamento pós-moderno, com uma atitude que corre também por aí e é extremamente perigosa, anticientífica e tecnofóbica, como se a ciência e a técnica, as poderosas tecnologias que nos ajudam a viver, fossem a encarnação do mal. Não são, mas corre essa ideia, corre essa espécie de pressuposto axiomático não discutido, posto que é justamente um axioma. Subo de volta para o texto, acabou a longa nota de pé de página. E o que eu dizia é que eu preciso dialogar com o pensamento pós-moderno, porque há coisas em jogo e nós perdemos o algoritmo para decidir perdas e ganhos. Vamos recuperá-lo talvez lá adiante. E lá adiante poderemos verificar se ganhamos mais do que perdemos ou perdemos mais do que ganhamos. Mas como não se trata de coisas superficiais, mas da profundidade da vida, de sermos humanos e maquínicos simultaneamente, mas também paradoxalmente, não é simples. Esse diálogo é necessário agora. Há muito em jogo. Se o mundo globalizado, que funciona para 3 bilhões de pessoas, porque segundo dados
confiáveis, porque não vem de um partido de esquerda, vem do Banco Mundial. Segundo dados confiáveis do Banco Mundial, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas vivem com 2 dólares por dia, em número redondo, R$180 por mês. E 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vivem com $1 por dia, R$90 no bolso por mês. Isso dá 4 bilhões, e 4 bilhões é mais de metade da humanidade. Então, se o mundo se define pelo consumo, se todas as coisas, inclusive as pessoas, seus corpos, estão postas na dimensão do mercado, 4 bilhões de pessoas estão fora do mundo. E se, como os pós-modernos disseram, a história acabou porque o mundo se estabilizou num ponto razoável de equilíbrio, uma vez que não há mais a contraposição dos dois grandes regimes de disputa pela verdade do real, 4 bilhões de pessoas estão fora do tempo, estão congeladas no passado, no nosso passado, estão congeladas no passado, como aqueles mamutes que de vez em quando nós encontramos e até ainda podemos ver o que eles tinham comido pouquinho tempo antes. Está tudo preservado, mas está tudo preservado morto. Então, há coisas em jogo excessivamente pesadas para nós deixarmos passar a oportunidade. É uma decisão ética e política, pode não ser assumida, mas quem teria, refletindo sobre isso minimamente, a coragem de deixar tudo passar para depois ver como fica, quando nós recuperamos a capacidade de calcular perdas e ganhos. Então é agora que esse diálogo é necessário. E efetivamente um diálogo, não um bate-boca, não uma cruzada de palavras de ordem. Um diálogo é quando pelo menos duas sentam-se juntos, porque cada um supõe que aquilo que possui em si e presume ser verdade é incompleto em relação ao que é a realidade, seja lá o que for realidade, e que a outra pessoa talvez tenha alguma coisa para lhe trazer. Não há diálogo fora dessa abertura e disponibilidade. Se as duas partes de um diálogo entrarem sabendo que a outra está errada, entrarem para convencer a outra de que está errada, não há diálogo. Ora, esse diálogo é necessário por causa da gravidade e peso de todas as coisas que estão envolvidas, por esse discurso que emergiu para dar conta desses dois grandes movimentos, acontecimentos da fusão tecnológica e da globalização do mundo, mas os pós-modernos não podem fazê-lo, por maior que seja a sua boa vontade nesse sentido. E não podem fazê-lo porque só poderiam ir para um diálogo no pressuposto de que são capazes de demonstrar que as suas hipóteses são melhores, isso significando, no frigir dos ovos, mais verdadeiras do que as hipóteses contrárias, as modernas, clássicas, aquelas que eles vieram para, como novo paradigma, superar, sem incorporar, diferentemente dos paradigmas anteriores, eliminando. Ora, se os pensadores pós-modernos aceitarem entrar numa discussão com esses pressupostos, eles perderam no momento em que aceitaram, porque eles vão ter que disputar a verdade, e para isso é necessário admitir que há verdade em disputa, em tensão, em contradição, mas que há verdade e que, portanto, tem que haver fundamento para aquilo que se diz, ou isto sequer será eficaz
que é o que eles. Essa parte de nós que é eles, nós, eu tenho que dizer, é uma questão de clareza, mas deixa oculto o fato de que nós somos uma coisa e somos outra, nós queremos a verdade, queremos a eficácia. Eles perderiam na discussão sobre a verdade das suas postulações toda a eficácia do seu, se pudermos dizer assim, usar uma palavra muito antiga, sistema. Então esse diálogo é impossível tanto quanto necessário. E era preciso fazer alguma coisa para, se não se pode travá-lo, simulá-lo, porque é uma atitude perfeitamente compatível com os hábitos pós-modernos e que nós utilizamos o tempo inteiro para comprar roupas com cartão de crédito, para tudo. Nós simulamos o tempo inteiro. E é bom. É bom. Eu fiz meu pós-doutorado muito próximo do Baudrillard, e eu vi ele falar várias vezes, não quase diariamente, mas com certeza semanalmente. E ele dizia essas coisas e as pessoas perguntavam, é claro, do lugar do seu imenso desconforto com isso que estava sendo dito. Os alunos sabem que nós temos um seminário sobre Baudrillard, que é o que levanta o maior volume de angústia e tensão. E perguntavam coisas para ele do lugar delas, as pessoas a quem estava sendo dito, que afinal de contas, a rigor, feitas todas as contas, elas não existiam. Não como elas pensavam que eram, sujeitos de uma consciência capaz de julgar, avaliar e conhecer verdadeiramente o mundo, com todas as restrições que isso implica, etc. E a resposta invariável dele era: perguntem sobre algo que eu tenha dito. Vocês estão perguntando de vocês, perguntem de mim. E não respondiam. Ele não faria esse diálogo. Então eu precisei simular. E aqui é que começa o salto mortal, porque eu não tenho a mais remota ideia de como isso vai acabar. Tenho apostas, tenho expectativas, esperanças, mas de verdade a mais remota ideia se acaba bem, se acaba mal, e aliás o que significam bem e mal no contexto desse simulado diálogo. Ainda não encontrei a forma literária para escrevê-lo, mas oralmente fica mais fácil. Esse diálogo é entre Baudrillard, porque é o pós-moderno da minha escolha, pelos motivos que eu já explicitei aqui, Nietzsche, que quando aparecer vai se ver por que está, a gente tinha que estar em qualquer discussão, gente, por que está nessa, Sócrates, porque é o arqui-inimigo de Nietzsche. Se a cidade de Atenas não tivesse matado Sócrates com cicuta, Nietzsche o mataria com as suas próprias mãos. É o inimigo também, vai se ver por quê. Sócrates devolvendo a Nietzsche, Nietzsche devolvendo a Baudrillard, e eu aqui sou o Platão, estou só escrevendo. Naturalmente, Platão torcia por Sócrates, eu tenho minhas torcidas, mas não vou, por enquanto, não vou abrir esse jogo. Então vamos começar. Estamos reunidos em Paris, eu já estudei com ele, Baudrillard e eu. E ele está me dizendo coisas que me incomodam. Chegou o professor Luiz Alberto, o homem do antropoceno. Bem-vindo. E ele me dizia essas coisas que me, na época, perfeitamente assustavam. Na época, eu estou falando de 85, eu não sabia que era tão pós-moderno quanto ele dizia que o mundo era, sem deixar de ser tão moderno e clássico quanto eu supunha ser, e não era inteiramente, pois que também pós-moderno. Ele me dizia coisas que naquele momento me assustavam. Começou nessa conversa
reproduzindo um conto de Borges, que nos diz de um imperador que pediu aos seus cartógrafos que fizessem um mapa tão representativo quanto possível, tão real, portanto, quanto possível, tão fiel à realidade do seu império quanto possível. E eles fizeram um mapa tridimensional, um mapa que servia como uma pele para o território. Onde havia morro, ele subia, onde havia planície, ele corria, onde havia vale, ele descia. Ora, esse ora é que precisa de discussão. Ora, o império acabou. E o mapa deixou de ser um mapa, uma vez que já não representa nada. O mapa passou a ser referente a si mesmo, figura de si mesmo, sem nenhuma referência externa, sem um real a ser reproduzido, que ele, melhor que qualquer outro mapa bidimensional, reproduzia. Não há o que reproduzir. Do real, dizia Baudrillard, às vezes encontramos aqui e ali uma ossada branca, mas isso só nos dá a nostalgia do que foi perdido e nunca mais será recuperado. Porque o real está desertificado. Não há mais fundamentos para as imagens da nossa cultura audiovisual intensamente imagética, porque fundamentos são referências, são paraforas, e não há mais fora da imagem. Todas as imagens estão num sistema nuclear de circulação, como um hiperreal, sem atmosfera, dizer, que não respira como a vida respira. São simulacros. E, dizia ele, os simulacros precedem o real. Há uma precessão dos simulacros. Não há, portanto, mais um real a tomar em consideração. Já não há representação do real, mas simulação dele. Não há mais, em consequência, produção de verdade, mas produção de simulacros, de um hiperreal sem atmosfera. Não há mais fundamentos, porque trata-se não de um dar a ver o que é, mas de um fazer funcionar. Ele não usa tanto a palavra eficácia, usa a palavra operacionalidade. O hiperreal precisa ser operacional para ser verossímil e, portanto, fazer aquilo a que veio, acionar, produzir resultados. Tudo mais é ilusão saudosista, nostálgica e melancólica de quem acredita no real, na representação, na verdade, no fundamento, no sujeito. Para quem acredita, o primeiro movimento do pensamento pós-moderno, o de Lyotard, é dizer que as grandes narrativas, podemos pensar, os grandes sistemas de pensamento, as grandes narrativas que o século XIX ensaiou, encenou para legitimar o real, as grandes narrativas de legitimação, perderam credibilidade. Ele não diz que são falsas. Se disser que são falsas, tem que demonstrar na ordem da verdade. Perderam credibilidade. Retomando agora, quem deseja o real e sua verdade a partir dos seus fundamentos num ato de representação feito por um sujeito, crê em alguma coisa que não há mais. Essa crença é uma ilusão, é um auto-engano.
E o fundamental desse auto-engano é a certeza ilusória de que para tudo que há um fundamento, há um chão, algo que dá sentido, razão de ser, motivo para ser. Na mais longa tradição nossa, causa. O motivo, o chão, o fundamento, o subestar, o estar por baixo que sustenta a substancialidade, portanto, do real, da realidade, que permite representar, que permite a um sujeito ir ao real e trazê-lo para si, que permite a descoberta, a produção, a invenção da verdade. O radical disso é a noção, a crença de que há, para tudo que existe, fundamento. É o fundamento de algo que o determina a ser esse algo e não outro qualquer. E daí derivam noções antigas, como de essência, substância, identidade, natureza. Nada disso há, diz Baudrillard, é ilusório. E eu provo, porque tenho um ilustre antecedente, um ilustre antecessor, eu não diria, seria pouco humilde, ele era uma pessoa humilde, era um bom camponês, bonachão. Mas eu tenho um ilustre predecessor que disse as mesmas coisas, e disse há quase 100 anos atrás. Um que morreu pontualmente no fim do século XIX, em 1900, Friedrich Nietzsche. Ele disse as mesmas coisas. Ele fez a destruição de toda a filosofia do Ocidente, é redundante, ele fez a destruição de toda a filosofia e preparou para nós, os pós-modernos, 80 anos depois, o campo fértil da nossa semeadura. Por que levou tanto tempo? Porque, digo agora eu a ele não aceita, porque o século XX foi um péssimo herdeiro do século XIX. Herdou mal de Hegel, herdou mal de Nietzsche, os dois grandes faróis que nos iluminam de trás e projetam sua sombra sobre o século XX. E coisas que Nietzsche disse, essa principalmente, não há fundamento, não foram pensadas, radicalmente pensadas no século XX. Pequenas exceções, grandiosas no entanto, para Heidegger, por exemplo. Ao longo do século XX não se pensou uma cultura sem fundamento, sem história. Por não ter sido pensada tão longamente, essa que possivelmente teria sido a mais importante herança a recolher de Nietzsche, pôde ser declaratoriamente anunciada, sem a reflexão que seria necessária, mas já agora impossível, pelos pós-modernos na década de 80, nas décadas de 80 e 90. Exatamente o que os pós-modernos dizem, aquilo que Nietzsche disse. Não há fundamento. E se não há fundamento, todo o resto explode junto. Baudrillard fez então o que é um golpe baixo. Um apelo direto a Nietzsche. Uma pequena defesa minha: se a história acabou, Nietzsche não está no seu passado, você não pode invocá-lo. Está no meu, não no seu. Mas vamos perguntar a Nietzsche, que imagino estaria lá nos altos cumes em que ele no inverno tratava da sua saúde, quem sabe em Sils Maria, onde perto do tanque ele teve o que ele mesmo, quando chegou em casa e fez suas notas, chamou a minha ideia mais pesada, a ideia do eterno retorno. E estava lá Nietzsche, e foi acossado por um sentimento. Ele
tinha uma qualidade profética extraordinária. Basta ler Zaratustra. Todos os livros dele, praticamente. E pensando sobre essa ideia do eterno retorno, que basicamente diz, e essa é uma das formulações, ele não escreveu esse livro, ele não nos deixou os fragmentos desse livro, nem para serem organizados pela sua terrível irmã Elizabeth Förster-Nietzsche, que tem aquela irmã, não precisa de uma detratora, de uma inimiga, de uma deformadora do pensamento, que organizou o outro grande livro, A Vontade e Potência, que foram as duas grandes ideias de Nietzsche, e organizou lá à sua maneira. Ela era casada com um cidadão que fez uma experiência coletivista no Paraguai. Acho que define. Não deixou fragmentos para um livro sobre o eterno retorno. Deixou, no entanto, algumas pistas. Uma delas, eu acho de grande beleza, está no livro Aurora, e mais ou menos se diz assim: se o demônio da meia-noite, pausa para meia-noite. Meia-noite é aquele momento que, quando assinalado num relógio, superpõe os dois ponteiros e é tanto a 24ª hora completa de um dia, quanto o início zero de um outro dia, simultaneamente, portanto, passado e futuro. Um segundo, um milissegundo antes, presente. Um milissegundo depois, presente. No momento, na pinta da meia-noite, passado e futuro estão contraídos num presente que é puro instante. Fulguração que logo cessará, que logo se apagará, para que um novo presente que tem passado, há 2 milissegundos atrás, se instale. Retomando. Se o demônio da meia-noite se infiltrar no seu sonho e lhe perguntar: você quer tudo de novo e na mesma ordem em que aconteceu? Eu respondo: sim. E depois ele explicou: desejar o futuro é fácil, difícil é desejar o passado. Desejar todo o passado, como aconteceu, com bem e mal. Motivo de crítica de um outro dos seus grandes livros, Além de Bem e Mal, do princípio de bem e mal. Desejar o passado com tudo o que foi, esse é o grande amor à vida. Esse é, nos termos dele, o sim soberano dado à vida. Desejo tudo que foi tal qual foi e na mesma ordem, sempre e sempre e sempre. Por que isso ele não escreveu? Se o tempo é infinito, e essa foi sua grande intuição, na contramão da única intuição de tempo que nós tivemos na nossa história, que foi a intuição judaica, que depois nós abafamos. O tempo tem começo e tem fim. É um fragmento, é um segmento de reta, tem alfa e ômega. Não para Nietzsche. Nietzsche recuperou uma muito antiga, extremamente arcaica intuição do tempo infinito, representável pelo círculo, figura perfeita, porque não acaba nem começa em lugar nenhum, representada em culturas antigas pela serpente que morde o próprio rabo, Ouroboros. E se o tempo é infinito, se verdadeiramente é infinito, então todo o passado é infinito. Se o passado é infinito, tudo já aconteceu e só pode acontecer de novo. Se qualquer coisa escapar, se qualquer coisa não tiver acontecido, o passado não é infinito. Ora, esse ora precisa ser demonstrado, mas Nietzsche não estava nem aí para essas demonstrações. O passado é infinito, logo tudo já aconteceu e tudo de novo acontecerá. O círculo do eterno retorno do igual. Foi traduzido o eterno retorno do mesmo pelos franceses e ficou. É até mais bonito. Então pensava Nietzsche, essa ideia
é a minha ideia mais pesada. Essa ideia é difícil, não é óbvia e vai ser distorcida. Fatalmente vai ser distorcida. Nós vivemos o século da história, lá no 19, onde tudo está posto entre uma origem e um fim, e nada pode ser dito de verdadeiro que não seja contar uma história, mas esse vai acabar. E o futuro não compreenderá, não suportará o peso do eterno retorno. O futuro talvez tenha que dizer que quando o paradigma história que o meu século, o século XIX, inventou para dar conta de todas as coisas que são e de todas as condições de dizer e pensar e fazer, e que eu Nietzsche, digo que só é bom quando a serviço da vida e péssimo quando a serviço da verdade, quando se quer ciência, esse paradigma vai acabar. Só haverá duas alternativas a esse momento: dizer que a história acabou ou aceitar que ela se repete infinitamente. Não se vai aceitar isso. Vai se dizer que a história acabou. Eu sei de algumas coisas, Nietzsche, que talvez vão na direção desse fim da história, que não é o que eu desejo. Eu desejo um salto do super-homem na direção da origem perdida, do pensamento trágico, da experiência trágica grega. Não vão ver assim. Vão pensar que eu achava que eu era o super-homem e que por isso enlouqueci, que é o preço que eu vou render a ter liquidado a filosofia. Será bom, como foi boa a morte de Sócrates. No começo e no fim dessa grande história, a filosofia se fez vida e levou alguém à morte e alguém à loucura. Eu vou enlouquecer. E é o que dirão. Enlouqueceu porque achou que era ele o super-homem, o anunciador do eterno retorno. No entanto, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o grande equívoco dos filósofos e dos moralistas e dos religiosos foi colocar como fundamento uma ideia tão frágil, tão vazia, tão sem sentido quanto a de Deus, do ser, do indeterminado, que na série das ideias nem deveriam aparecer, mas já que apareceram, deveriam ficar no seu lugar próprio, lá no fim, como uma nuvem evanescente, como o que logo em seguida vai se desfazer. Mas os filósofos pensaram: essas ideias são tão elevadas que não podem ser efeito de ideias menores anteriores, precisam ser causas de si mesmo. E o que é causa de si mesmo é fundamento de todo o resto. E colocaram a ideia de Deus como fundamento de todas as ideias. E completa arrebatadamente, como ele escrevia: a humanidade pagou caro pelas dores de cabeça desses senhores tecelões de teias de aranha. O que eu quero fazer é puxar o tapete do fundamento. Eu vou dizer que Deus morreu, o que evidentemente não é uma tese teológica, porque ou bem Deus existe e não morre, ou bem Deus não existe e não morre. Eu vou puxar Deus da posição de fundamento, porque nada é responsável pela minha existência e pelo mundo. Nem eu, nem meus pais, nem minha sociedade, nem Deus. Tudo está no todo, nada está fora do todo para julgá-lo. Devemos nos libertar da responsabilidade que Deus nos impõe. Deus tem sido a máxima objeção à vida. Isso fez Nietzsche. Puxou o fundamento, esvaziou o real, aquele sustentado por esses fundamentos, todo coberto, todo recheado, todo tourado pelos 4 grandes valores superiores. Isso
isso ironicamente, claro, entre aspas, Nietzsche botava, o bem, o belo, o justo e o verdadeiro, criados por Sócrates, o iniciador da decadência do grande espírito trágico grego. Portanto, Nietzsche, pensando um futuro possível em que não compreenderiam o eterno retorno, nem o sentido que ele deu à puxada de tapete do fundamento e à morte de Deus, portanto, aqueles que um dia julgarem poder referenciar ao meu pensamento afirmações como o fim dos fundamentos, o esvaziamento do real, o fim da verdade, e ele disse, a verdade é o maior ódio que há. O fim da verdade, a morte do sujeito de consciência, esse que é docilmente formado pela moral, pela religião e expresso pela filosofia, estarão errados. Não totalmente, porque eu sustentaria com eles o fim dos fundamentos, do sujeito, da verdade e do real, como a filosofia em todos os tempos os encenou, mas por outro motivo. Eu estaria voltado para o que esses 4 valores superiores, o bem, o belo, o justo e o verdadeiro, fizeram com a vida, com a potência da vida. Eles a levaram ao fundo do poço da vontade de nada, do nada de vontade, do último homem, do homem que deseja morrer. Sócrates é responsável por isso. O que eu estou fazendo diante socrático é dizer, não é a razão que Sócrates instituiu, e Platão e Aristóteles codificaram, não é a razão que dá conta do mundo, são os sentidos, são os instintos. E eu sei que quando digo instintos, praticamente estou dizendo o que é bom. Portanto, quem se reclamar do meu pensamento para dizer taxativa e rasamente que não há mais real, que não importa, porque não há fundamento, consequentemente não há verdade, e o homem não é esse pleno de consciência, portanto, de razão, a verdade se encontra muito mais subterraneamente, mais suja. Se prestássemos mais atenção às nossas entranhas do que ao nosso cérebro, estaríamos mais perto da verdade. Portanto, não são esses os motivos pelos quais se poderia dizer que a verdade, o sujeito, o fundamento, o real, não são verdadeiramente o que os filósofos moralistas e religiosos disseram até hoje que eram. E de quem é a culpa? De Sócrates. Porque foi Sócrates que criou esses valores. Na pena de Platão, mas foi Sócrates que criou esses valores. Leiamos, diria Nietzsche para si mesmo, de novo, o diálogo Górgias, em que Platão, pela boca de Sócrates, ensina ao extraordinário pensador que foi Górgias, e que é muito maltratado no diálogo, e a um seu aluno, Polo, jovem e fogoso. Foi fácil derrotar os dois. E depois a Cállicles, único personagem inventado no diálogo, onde talvez Platão tenha tentado se afastar de Sócrates e levar a discussão para um outro patamar, o patamar político. Nesse diálogo entram um por um os valores superiores, aqueles que no encerramento do diálogo Sócrates usa para dizer a Cállicles: quem se guiar por esses valores viverá melhor do que quem apenas quiser convencer os outros e ganhar poder. E depois de morto irá para as ilhas bem-aventuradas, não descerá ao Tártaro.
E esses valores foram, na discussão com Gorgias, toda a discussão era sobre a justiça. Na discussão com Gorgias, a verdade, justiça e verdade. Na discussão com Polos, a beleza, a harmonia, justiça, verdade, beleza. Na discussão com Cálices, o bem, justiça, verdade, beleza e bem. O bom, o belo, o justo e o verdadeiro, os 4 valores. Aí começou a degeneração e a decadência da grande experiência, da grande cultura trágica dos gregos. Eu gostaria, pensa Nietzsche, revendo o diálogo, que aquele personagem inventado, Cálices, é o único que realmente encara Sócrates, tem coragem de denunciar a fragilidade da filosofia, que é boa coisa para se estudar quando se é jovem, mas que depois não permite mais ao homem que a estuda dar conta das coisas práticas da vida da cidade e o faz comportar-se como um velho tolo. Cálices que disse a Sócrates: você nos engana, enganou Gorgias, enganou Polo. Eles provavelmente viram isso, mas tiveram vergonha do que você estava fazendo, porque quando nós falamos de sociedade, você fala de natureza. E quando nós falamos de natureza, você fala de sociedade. Entre a natureza e a convenção, você embolou essa discussão, e é por isso que você tem ganho sistematicamente. Você está sendo desonesto. Eu digo que o homem forte é aquele que merece mais. Seria uma frase que Nietzsche talvez sublinhasse. Quem é o homem forte? Pergunta Sócrates, que vai fazendo Cálices deslizar na direção de uma afirmação final. O homem forte é o que tem coragem de viver segundo os seus prazeres, os seus desejos. Nietzsche sublinharia também, ele está falando aqui dos instintos, está falando aqui da vontade e potência da vida. E é aí que Sócrates introduz o 4º grande valor, o bem, e ganha a discussão. Na verdade, Cálices desiste e diz: se você quiser continuar falando, pode continuar, eu estou fora. Eu gostaria muito de reforçar os argumentos de Cálices na direção de Nietzsche. Reforçar essas frases que Nietzsche marcaria com o seu marcador amarelo de texto, para tê-las consigo, porque elas são veneno para Sócrates, que ganhou porque foi Platão que escreveu. E Platão pôde escrever porque na sua época já não havia um grande sofista para encará-lo. Sócrates encarou, Platão não precisou. O marcador amarelo de Nietzsche correria sobre várias frases de Cálices, e essas frases funcionariam para ele como uma vingança contra Sócrates, e lhe dariam a possibilidade de ter uma segunda ideia sobre o que viria depois dele, depois de 1900, depois do ocaso na loucura e depois do definitivo ocaso da morte. O que poderia sobrar? Uma coisa ele já tinha visto e levava aos pós-modernos, que ele em parte considerava bem, embora declaratórios, e em parte mal, porque não tem objeto. Ele lutava pelo aumento da potência da vida, os pós-modernos não lutam por nada. Essa seria uma possível crítica de Nietzsche. Mas ele poderia ler também da releitura de Gorgias, que havia uma outra possibilidade de sequência ao seu movimento destruidor dos fundamentos, esvaziador do real, porque o real é uma invenção dos filósofos, dos moralistas e dos religiosos, e todo o resto que se segue, a consciência, a verdade, seria
fazer ouvidos mocos, não ouvir. Se o tempo que viesse depois de mim, que vier depois de mim, poderia estar pensando Nietzsche, já agora recolhido noturnamente a sua pousada, onde ele tomava suas notas, se depois de mim vier quem não me escutar, durante muito tempo eu posso cair num esquecimento que permitirá lá adiante que digam de mim o que eu não disse. Se o século XX, nos nossos termos, não tiver sido capaz de refletir sobre a ideia do que é uma vida, uma cultura, uma sociedade, um mundo sem fundamento, sem necessidade de fundamentos, não se trata de nenhum niilismo radical, em que, pelo contrário, o esplendor e a potência da vida tivessem como base não ter base, não ter fundamento. O vazio de sentido ser aquilo precisamente que leva ao máximo de potência a vida, à qual a razão quer impor sentido, e rebaixar, e diminuir, e desenervar, e despotencializar. Havia também essa possibilidade que o século XX não refletisse sobre a ausência de fundamentos e a morte de Deus. Efetivamente, o século XX não fez essa reflexão. E isso é o que nos traz a esse momento em que a tensão entre um desejo de real fundamento, representação, sujeito e verdade, a ela é contraposta uma aposta de que não há mais real que vale a pena e, de todo modo, não mais fundamento, nem representação, nem sujeito, nem verdade, embora isso não possa ser demonstrado nem refletido, mas pode ser declaratoriamente posto na roda. E que dessas duas consequências, de uma má recepção de Nietzsche, se constitua o ambiente de pensamento que é o nosso hoje. Seria preciso, portanto, revisitar Nietzsche, ver Nietzsche revisitando Cálicles e Cálicles dando a Nietzsche argumentos para se opor a esse momento tensional, esquisito, onde tantos são levados a uma negatividade rasa contra a ciência, contra a tecnologia, pela transcendência, e outros, ao contrário, contra tudo isso, porque é tudo ilusão, porque nada mais disso se sustenta, o que sustenta tudo é a eficácia. Esse é o nosso momento. Esse diálogo, um dia eu ainda vou fazer. Só ensaiei aqui com vocês, peço desculpas pelo tempo do ensaio, mas é que eu não tive tempo de ensaiar o ensaio. E pronto, se isso servir para nós pensarmos, o ensaio terá dado certo. Se não servir, pelo menos nós teremos nos divertido por uns 40 minutos. Obrigado.